senhoras e senhores, nós estamos aqui com duas presenças ilustres. Como você já conhece, é o Gil, que trabalha aí na parte de inteligência e contra-inteligência. E nós estamos aqui com a doutora Silvana, que daqui a pouco eu vou apresentar ela melhor. A gente vai fechar esse assunto de segurança parental na era digital. Então a gente chamou uma expert na área. A gente trabalha um pouco na parte de inteligência, de forense e tudo mais, mas a gente queria uma pessoa que realmente entendesse do assunto. Doutora, você lê nossa postura? Vamos lá, quem somos? A Log Forense, caso vocês ainda não conheçam a nossa história, ela é uma empresa que oferece ferramentas, cursos, consultorias, perícias forenses, análise de vulnerabilidade, pentest, compliance, dentre muitas outras coisas aí. Mas o nosso foco é, a gente quer capacitar e melhorar todo mundo que vem aqui para o Log Forense. A ideia é, a gente quer que vocês cresçam. Em outras palavras, é isso. A gente presta a maioria dos serviços que vocês precisam e a gente quer que vocês cresçam tanto como pessoas físicas como profissionais. O que a nossa Log Forense tem? Uma equipe multidisciplinar, vasta. O pessoal tem. Nossa. A gente tem uma vasta equipe aqui que trabalha com inteligência, segurança da informação, direito, psicologia. Ou seja, a gente tem uma vasta equipe muito conhecida e muito profissional. E também a gente trabalha em ferramentas de ponta, grandes ferramentas aí. Mas não é só isso, não adianta você ter uma ótima ferramenta se você não conhece a técnica. Então a gente vai passar a técnica para vocês em alguns vídeos e a gente vai usar essa técnica no trabalho que eu acabei de citar para vocês. E agora eu vou fazer a apresentação do que a gente vai falar, que é um tema também muito importante. A era digital. O mundo digital, que hoje está cada vez mais dentro, principalmente dessa pandemia, que não foi pandemia para mim, né? Hoje a gente ficou mais dentro de casa, hoje a gente não está mais fazendo curso presencial, muitas pessoas aí estão optando por ficar no curso EAD, até mesmo parte de trabalhar. Tem muita gente que largou o escritório e agora está trabalhando de casa. Então, isso daí só nos leva a duas coisas. Primeiro, a gente precisa mais de segurança da informação, da nossa própria segurança, e também controle parental dos nossos próprios filhos. E esse é o assunto principal aqui. Ô Gil, agora eu vou pedir aí a tua consideração. Você pode falar pra gente de indução e manipulação? Gil? Gil? Gil, tá vivo? Travou, né? Sim. Acho que ele tá no 4G. Por isso que eu falo aqui. A indução, galera, o que a indução é? A grosso modo, ela tende a influenciar uma pessoa. Já a manipulação é quando a gente manipula a pessoa para o lado bom ou para o lado ruim. Que às vezes é intencional, às vezes não é intencional. Já na indução, a gente vai induzir a pessoa ao nosso bel prazer, em outras palavras. Por exemplo, naqueles comerciais de cigarro antigamente, eu tenho mais de 30 anos para mim, então, antigamente essa parte de cigarro. Tem gente que nem conhece aí esses comerciais de cigarro, né, que a gente viu o pessoal fumando, que tinha um carro, o melhor carro top, nós tínhamos também em casa mansões, e daí, ok. Teoricamente, se eu fumar, eu vou ter tudo isso. Estou induzindo a pessoa a fumar. Já na parte da manipulação, eu poderia falar do alcoólicos anônimos. Eu estou manipulando, ajudando a pessoa a parar de beber. Né? Ou senão eu vou conversar. Só que assim, é muito perigoso, porque você tem que ver os dois viés. Eu posso ajudar uma pessoa a se matar, cyberbullying, por exemplo. Posso entrar com uma pessoa, deixar ela em depressão. Eu posso ajudar tirando ela da depressão, ou até mesmo a parte da compra compulsiva.
posso falar, não compra não. Você não compra tudo, gasta o dinheiro mesmo. Tem que ver os dois viés, porque você pode tanto manipular para o bem quanto para o ruim. E daí a doutora Silvana aqui é especialista em falar isso pra gente. Mas e o mundo da indução? A indução humana, pessoal, é o seguinte: são dois fatores aqui, tanto a indução humana, que eu vou tratar da manipulação infantil e a manipulação humana. Tá? A manipulação infantil é os pais e as crianças, tá? E vice-versa. As crianças, ao meu ponto de vista, né? A doutora Silvana vai falar aqui pra gente, eu não sei se eu estou equivocado, não vou falar, mas no meu ponto de vista, as crianças aprendem com os pais a manipular os próprios pais e vice-versa. Ou seja, elas vão usar a técnica que elas vão aprender observando os pais. Se eu não me engano, doutora, acho que é até os 4 anos, né, que elas aprendem, ou até os 7. Olha, na primeira infância principalmente, né, é a base. Né? Então você pode considerar de 0 a 5 anos a maior fase de aprendizado. Nunca mais o ser humano vai aprender tanto em questão de importância, né, para o ser humano, até quem elas são, do que nessa idade. Daí a preocupação e a importância do cuidado do 0 aos 5 anos. Não que você não vai cuidar posteriormente, né? Mas a base do 0 aos 5 anos. Depois você vai agregando, né? Mas a formação principal é no nosso primeiro grupo, que é o grupo familiar. Tudo é aprendido dentro da família. Não tem jeito. E desde muito bebê, o nosso aprendizado é entender o que a gente precisa fazer para conseguir o que a gente precisa. Que tem a ver com o nosso instinto de vida. Né? Então a criança vai aprender muito rapidamente que se ela chorar, vem o leite. Sim. Ela nem sabe ainda o que é leite, mas ela tem um mal-estar, que também ela não sabe o que é fome, ela chora, e alguém vai trazer alguma coisa, né, que é aquele quentinho, leitinho, que vai entrar nela e satisfazer a fome, que ela nem sabe, como eu disse, que é fome. Né? Então esse aprendizado, ele é muito primitivo. Né? Ao mesmo tempo, tem o lado dos pais, né, que repetem a própria educação que tiveram muitas vezes, e que o amor é visto como algo condicionado. Então, assim, se você fizer o xixi e o cocô no piniquinho na idade certa, né, que é o desfraude que a gente chama, mamãe gosta, papai gosta. Né? Ah, se passar de ano, papai gosta. Na minha época era uma bicicleta, né, que você ganhava. Hoje a criançada já quer um iPhone, né? Já quer... Na nossa época, doutora, é que a gente levava tapa. Não faz mais que a sua obrigação. Ah, passei de ano, né? Não faz mais que a sua obrigação. Então, mas aí tem essa conjuntura, né, social de mais horas de trabalho, a mulher trabalhando, e não é porque a mulher trabalha que isso prejudicou, vem prejudicando, né, a educação dos filhos. Mas a nossa base de educação, ainda no modelo muito antigo, coloca uma responsabilidade muito grande, ou só da mãe, no cuidado desse filho. Né? E o pai, né? O papel do casal, né? Seja ele casado legalmente, morando juntos, separados, né? Não é porque o pai e a mãe são separados que isso necessariamente vai causar danos à criança. Né? Muitas vezes um casal que fica se batendo, né, é muito mais danoso do que realmente se separar e cada um, quando está com o seu filho, estar bem. É que é famosa que o pessoal fala assim, não, vamos se separar, mas vamos se separar do jeito correto. Cada um vê o filho quando quer. Isso, claro, vai depender mais do filho do que dos pais. Né? Eu digo isso porque meus pais são separados, mas sou amigo dos dois. Que, aliás, diga-se de passagem, eu conheço poucas pessoas que vão comer na mesa e, se vão, ainda vão com o telefone. E ficam no telefone, não, deixa eu ir rápido, porque tá acabando. Uma coisa que eu não admito é estar na mesa assistindo TV, mexendo no telefone. Não importa quem é, eu clico assim, olha, se quer almoçar, vamos almoçar junto. Mas larga o telefone. Acho que tem tudo a ver com o tema, né, que a gente está iniciando a conversa, que é
intromissão, né, no nosso dia a dia, das redes ou do WhatsApp, né? Parece que as pessoas hoje não conseguem fazer uma coisa de cada vez. Então eu vou almoçar e vou conversar com meu amigo. Opa, tudo bem. Depois eu vou ter o meu tempo para olhar as redes, amigos, estudo, fofoca, jornais. Isso, né? Na rede tem tudo que é bom e tudo que também é péssimo. Administração e planejamento em tudo, né? Sim, sim. E parece que a sociedade está com uma grande dificuldade hoje de separar o que é público do que é privado. Né? Não só nas postagens, né? Mas assim, se eu estou num almoço com amigos ou familiares, será que todo mundo quer ser exposto? Né? Vou tirar uma foto e vou colocar na rede. Será que todo mundo quer isso? Se quiser, beleza, nada contra. Né? Mas hoje você não tem um pedido de permissão, né? Quer dizer, já é colocado. Quando tem, é muito legal. Gente, ó, vamos tirar uma foto, eu vou colocar no meu perfil. Tá? Então, eu participei de um evento também no sábado, dia do psicólogo, né? E foram tiradas muitas fotos. Sim. Né? E com a consciência de todos que ia para a rede, porque era dia do psicólogo, então eu estava com uma turma de ex-alunos de 1997, né? Então estávamos comemorando 25 anos do curso, né? Acho que eu nem tinha entrado na escola essa. Pois é, eu achei que você nem tinha nascido, mas tá tudo bem. Eu né? estava em 89, nasci em 89, acho que ele botou na quarta série, terceira quarta série. Então todo mundo sabia, né, que aquilo ia no perfil de cada um, porque era uma festa. Né, uma coisa legal, era o dia do psicólogo, as redes estavam cheias de falas, de imagens comemorando o dia do psicólogo. Né? Aí é tranquilo. Agora, o que a gente vê é o uso descabido, né, das redes, que aí vai, infelizmente, para essa questão da manipulação, né, para corrupção, para crimes. Então, hoje a gente tem que tomar muito mais cuidado com as redes do que era no início, né? Acho que os criadores não imaginavam que a gente ia chegar nesse tempo que a tecnologia ia ser vista como uma coisa, muitas vezes até perversa. Gil, corta o teu áudio, por favor. Gil? Tem uma música aí. Tentando aqui, peraí. Agora eu tô conseguindo entrar aqui por agora. Meus alunos falam que quem está no comando pode cortar o microfone. Aí fala, professora, corta o microfone dele. Eu falo, então, como? Não sou eu que estou no microfone, não sou eu que estou no comando, é meu telefone celular. Diga-se de passagem, eu perdi a senha. Mexe aí que você agora controla. Então, agora eu vou... Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, por aceitar aí. Tá? Imagina, eu que agradeço o convite. Até a Ana, no momento ela não está aqui, né? Mas ela que te indicou, doutora Ana, eu conheci ela, que ela foi minha psicóloga. Acho que assim, nunca deixa de ser psicóloga. Tipo assim, esse pai não existe, né? Esse psicólogo eu acho que também não existe. Não sei, então eu cruzei com você alguma vez no consultório? Não, ela que me indicou por causa do assunto de criança e psicologia clínica de criança. Tá. Ela falou que você já era mais especializada. Tá. Daí nós temos a foto dessa menina linda aqui, maravilhosa. Olha, a pandemia me ajudou a não tingir o cabelo. Aí eu fui ver qual a cor do meu cabelo. Os alunos acham que eu platinei. A professora está ganhando bem, platinou o cabelo. Eu falei, que nada, isso é natural. Eu fiz 60, as mulheres da minha família tinham cabelo muito cedo, branco, né? Até meus primos também. Então, é como está na moda sem ser moda, né? Simplesmente um processo natural da nossa vida, né? Você tem um olho maravilhoso. Você é linda. Muito obrigado. Para 60 tá bom. Para 60.
Olha, eu escrevi aqui. Já é da genética, né, doutora? É genética. Minha avó faleceu com 89, ela tinha uma pele, era muito vaidosa. 89, ela quebrou o fêmur e ela queria passar o creme do Avon, da Natura, a gente passava lá na cama, era toda vaidosa. Mas eu não sou assim não, não tenho nada disso. É, como você falou, é genética. É genética. Pro bom e pro mal, né? Pro bom e pro mal. Ser gordinha também é genética. Não posso falar E eu outra contribuo. coisa. E eu contribuo porque eu como, né? Então, junto à fome com a vontade de comer. Não, e eu sei, eu nem vou falar contra, né? Porque eu sei que gordofobia existe e o cara que é preguiçoso e não quer malhar, né? É culpa dele mesmo. Tem um termo hoje, nossa, agora eu esqueci, que também é idadefobia. Idadefobia? Sério? Tem um nome, meu Deus. Eu esqueci dessa. Medo da idade, caramba. Não, não é o medo, é o preconceito. Ah, preconceito com a idade? Então, por exemplo, tem lugares que eu posso ter experiência, posso ter um bom currículo, mas como eu tenho 60, não vão me contratar. Ah, eu já vou falar disso. Bolsa de estudo, também. Faculdade também, sim. Principalmente mestrado e doutorado. Infelizmente, né? Tem sido muito comum ultimamente, né, doutora? Como se assim, Últimos eu anos, na tenho verdade. tanto tempo de vida, ou então logo eu vou ter Alzheimer, Parkinson, e não vou continuar o meu trabalho. Isso é Ela vai morrer, preconceito. vai dar lucro pra gente. Pois é, isso é preconceito. Sim. Quando eu lembrar, eu descobri, eu mando para você. Mas é uma palavra, é nova, né? Porque a população está envelhecendo, né? A gente não está renovando tanto assim, vamos dizer. Então hoje você tem no mercado de trabalho e nas relações pessoais pessoas mais velhas. A estimativa de vida aumentou, né? Na década de 60, o máximo que se vivia era os 40 anos. Depois começou a aumentar, a tecnologia ajudou, a medicina, tudo. Mas hoje também somos vítimas. Não tem só a gordofobia, não. Tem a questão do idoso ou da pessoa que passou dos 40, 50 ser vista como uma pedra no sapato. Ou aquela que fala e está falando de coisa antiga, não sabe o que está falando. Né? Os jovens muitas vezes veem a gente assim. Né? Aquela velhinha lá está falando que isso é bom, mas não é não. Né? É difícil. Né? Eu acho, doutora, que isso cai muito, né? Meu ponto de vista, eu não concordo totalmente com isso, mas isso daí cai muito com a sociedade, eles que decidem o que é certo ou o que é errado. Sim, estou falando da sociedade, eles que vão dizendo, né, esse padrão de beleza, que tem que ser magra, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, a mesma coisa, o padrão de um profissional. O profissional tem que ser X, Y, tem que ter uma idade, tem que ter um carro tipo tal, tem que se vestir tipo tal, senão não é visto como competente, né? É exatamente isso. A gente está fugindo um pouco da pauta, mas puxando um pouco do gancho que a doutora está falando, as redes sociais contribuem, na verdade, muito para isso, porque uma pessoa começa a se comparar a outra, ela não consegue atingir aquele padrão, como a doutora colocou, e muitas vezes tira a própria vida por assinar um atestado de incompetência, entender que está assinando um atestado de incompetência, né? E isso é muito complicado. Infelizmente. A sociedade que a gente passou a viver aí, pós-redes sociais principalmente, potencializou muito e infelizmente culminou numa sociedade doente, né? Eu posso dizer assim. Não sei se a doutora concorda. Não, é verdade. O alcance é muito maior. Então uma fala que você faz na rede era diferente num telefone residencial ou num jornalzinho da escola, né? Você tinha um alcance pequeno. Hoje você põe aqui, milhões de pessoas vão ver. Agora é global. E aí você vai afetar negativamente, né? Principalmente os jovens que estão em formação, e que acabam entrando em jogos de quem se enforca, quem aguenta, acorda até determinados momentos, e se mata. Ele quis se matar? Não, ele estava jogando. Então, cadê a questão familiar, do acompanhamento e a maturidade emocional, né, das crianças? Precisa de proteção. Né? Por onde que meu filho anda andando nas redes, né, para ver, né, o risco que se corre. Né? Às vezes tem um jogo, uma aluna que me falou, né, é um desenho, então o pai, sem conhecimento, ele passa, vê a tela do computador e a criança está assistindo um desenho. Ai, que alívio.
Meu filho está vendo desenho. Por isso a gente se preocupou em abordar esse assunto sobre manipulação, indução humana, né? Manipulação humana, e falar um pouco dos softwares de controle parental. Sim. Gente, até desculpa, eu tive um problema na minha máquina aqui. Na hora que o Thiago estava passando para eu poder falar, acabou caindo aqui. Então, mas, pois é, aí então, só pegando o gancho que a doutora está falando, é importantíssimo ter esse tipo de controle. Sim. Você sabe, só para completar. Desculpa, esse doutora, jogo... atropelar a senhora, que está com um delay muito grande, eu acabei atropelando. Então, não, só para completar, esse desenho, né, que a criança estava vendo, e o pai passou e viu que era só um desenho, é um desenho pornô. Ah, é só um desenho. Pornô. É. Então, hoje, olhem o desenho, né? Não só o que ele está vendo no momento presente, porque a criança é esperta vai pôr no momento em que não está acontecendo, né, a pornografia no desenho. Dá uma olhada que você vai ver que hoje até os desenhos precisam ser verificados, né? Para o bem-estar da criança. Né? É que muitas pessoas misturam isso com você está sendo autoritária, você está negando o direito da criança a se divertir. Então, tem muito abuso sendo feito em nome do você tem direito, né, os direitos humanos infantis, ou seja, o nome que se queira dar, né? Virou libertinagem, não virou liberdade. E aproveitando o gancho aqui, isso daí vai cair exatamente no que a psicóloga trabalha, no que a psicóloga trabalha, nas emoções, nos sentimentos, nos pensamentos. Para tentar deixar a realidade, não a liberdade, deixar a liberdade com as pessoas para que elas tenham a escolha correta. Que elas possam vir a ter a escolha correta, né? Porque no momento que elas são induzidas e manipuladas pela internet, pela própria sociedade mesmo, no caso aquela antiga baleia azul, quem estipulou isso? Não foi ninguém, senão a sociedade. É uma brincadeira que foi crescendo, foi para um tribunal de justiça. Sim. A questão é qual a mente, né? A gente pode até falar de ser perverso, do criador desse jogo. Sim. Né? Porque quando eu crio alguma coisa e eu vou colocar na rede, tem uma intenção aí. Impossível que não tenha uma intenção. Né? Então, qual a intenção do criador deste jogo, né, que rodou o mundo e que crianças morreram? Exato. Né? A patologia do criador desse jogo. Né? Ou o criador foi um e o desvio foi de outra pessoa. Não sei. Como, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas no caso a própria história do Mickey Mouse, né? Que quando ele tem luva, mas o pessoal não sabe que isso daí não é que ele é legal, né? É que ele pode ter um indício de... Ele pode ter um indício que ele é uma pessoa malvada, que ele gosta de bater, né? Não significa que ele é uma pessoa legal. Isso eu não sabia não. Mickey pra mim sempre era legal. Não, depois com o desenho da luva, tem cada característica de um desenho. Por exemplo, quando eu desenho a luva, a pessoa é malvada, né? Vai da característica psicológica da pessoa. Sim. Depois eu vou te mandar um livrinho que eu tenho aqui, bem legal. Bom, agora vou precisar de você, Gil. O que é controle parental na parte digital? No caso você acaba de destruir o sonho de muitas crianças. Nossa, like, não era essa a intenção. Calma, ainda tem um culto. O culto é legal. Amigo do Pateta. Gil, vamos lá. O que é controle parental? Se tratando dos softwares que você citou. Gil? Entendeu? Só entendi controle parental. Controle parental em cima dos softwares que você citou. Você tá me vendo? Tô sim. Então deve estar um delay bem grande aí, né? Em cima dos softwares. Tá com um delay bem grande, cara. Eu tô com uma dificuldade muito grande aqui. Não, então pode deixar que eu pego aqui. Mas a ideia que eu ia te perguntar, né? No controle parental, em cima dos softwares, né, no meu ponto de vista, é a gente controlar as crianças para saber o que estão falando, né, estão fazendo e falando mesmo. Só que, daí eu falei assim, eu preciso de alguém com experiência,
para saber disso. Ninguém melhor do que uma psicóloga que trabalha com criança para saber disso. Porque uma coisa é a gente identificar o que nossos filhos estão vendo. A outra coisa é por que eles estão fazendo isso e como eles estão fazendo isso. Então eu trouxe a doutora aqui com a gente para ela falar um pouquinho de controle parental. Eu escrevi aqui, né? Espero que não esteja errado no seu ver, doutor. Mas está aqui, controle parental, né? Teoricamente, para a gente do mundo digital, é quando as crianças navegam, exatamente o que a gente citou agora há pouco, por sites como o Xtube, ver aqueles desenhos pornográficos, até mesmo o jogo GTA, que você deve ter conhecido, né? O pessoal, eu vou matar, não sei o quê. Até na própria, eu sou evangélico, na própria igreja que eu vou, teve um menino que pegou, tô jogando aqui lá no telefone celular, testando no telefone celular, GTA Gospel. E é difícil uma pessoa jogar GTA, achar que é certo, ainda gosta, e ainda fala que GTA é Gospel. Sim. Então, no próprio mundo virtual, até mesmo no real, a gente tem esse perigo em si. Né? A gente está mais acostumado a se tratar no mundo virtual, na internet. Por exemplo, os fakes da vida, que vão conversando com as crianças. Né? Até, um assunto que não é tão chato de falar, mas vale a pena ser citado. Muitas meninas e meninos, vamos falar de vulnerabilidade infantil, né? Que eles acreditam numa pessoa, vai lá, faz sexo com a pessoa, não aconteceu nada, depois fica com vergonha, não fala com o pai, né? Como pornografia infantil, entre outras aí. Mas é um assunto tanto quanto chato de falar, mas vale a pena se citar, só para o pessoal ficar mais atento com o que acontece. Esse é um dos motivos que a gente tem que ter aí o nosso controle parental. Sim, com certeza. Né? Porque, nós estamos falando de um risco de vida, né? Sim. Porque você não sabe quem está do outro lado da tela, mas o outro sabe como manipular você, conhecendo as fraquezas, né? Ou os desejos dos seres humanos, acaba conquistando essa criança e vai encontrar, vai violentar, vai matar, e o pai e a mãe nem tem noção do que está acontecendo. Quando eu fui para Campos... Os riscos do mundo real, eles potencializaram no mundo virtual, né? Infelizmente. Aí. E aí o controle parental ele veio exatamente para poder buscar oferecer uma segurança maior, uma proteção maior aos nossos entes queridos. E aí nós temos alguns softwares que nos dão essa facilidade de a gente ter alguns controles, porque como assim o risco da vida real, né, veio para o mundo virtual? Com o uso da engenharia social, que de fato é uma engenharia, né, utilizada ali para poder ganhar a confiança do seu alvo e atingir um determinado objetivo ali, com esse avanço da engenharia social aí, não somente o alvo, a pessoa, a criança em si, como a gente está falando aqui, que o alvo aqui, o objetivo aqui é falar sobre infantil, né, a área infantil, não somente a criança é colocada em risco, como também os próprios pais, né, a própria família. Um exemplo disso é estabelecido um contato inicial com a criança ali, seja pelo Facebook ou qualquer outra rede social, e essa pessoa começa a aplicar de engenharia social, fazendo perguntas chaves, por exemplo, de localização, com que o pai trabalha, onde trabalha, que horas chega, que horas sai, para poder estabelecer ali um relatório de rotina realmente, para poder atingir um determinado objetivo, seja, né, sequestrar aquela criança ou causar até um dano maior, né, Thiago, um assalto, enfim. Então, é muito maior do que a gente imagina, não é simplesmente porque está aliciando o meu filho, a minha filha, não, vai muito além disso, muito além. O controle parental hoje ele é extremamente importante para o uso da sociedade de modo geral, de maneira responsável, é claro. Doutor, eu acho que assim, nossos ativos, se é correto falar assim, mas eu acho que nossos ativos mais preciosos são os nossos filhos. Sim, com certeza. Com certeza. E nós somos os formadores da personalidade dos nossos filhos. Né? Aquilo que é ensinado na primeira infância é fundamental para as crianças. Para a formação do adolescente que vai ser, para o adulto que vai ser. Né? Então, como o Gil colocou, né, a rede
ela potencializou, de alguma forma, o que a sociedade vem decaindo, né, ou se degradando na realidade. Né? Então, foi para o virtual, e essa realidade que nós chamamos de virtual, mas que para a criança e para o jovem ela é real, concreta, né? Então, estamos aqui, é algo real, mas que cada um está no seu lugar, no seu espaço. Né? Para eles isso é real, e o que é falado é verdade. Né? Principalmente quanto mais jovem for a criança. Depois vai tendo uma possibilidade de compreensão maior, e começa a perceber que esse papo está complicado. Por que ele quer saber onde meu pai trabalha? Por que ele quer isso? Mas para os mais novos, né, é muito mais difícil. A própria dificuldade que a família tem hoje, né, de relacionamento com os filhos, porque lá fora está muito oposto. Então, o primeiro grupo é a família, o segundo é a escola. Sim. Em tempos atrás, tinha uma diferença entre aquilo que a família ensinava e o que tinha na escola. Hoje está de ponta cabeça. Então, aquilo que você aprende dentro da sua casa vai numa direção, e aquilo que sai da sua casa está numa completamente fora. Doutora, né? Você acha que no caso, não sei, realmente eu não sei, falta de carência, pode ser carência dos pais, não sei, daí a criança fala assim, não, eu vou procurar carência em outro lugar, e daí ela tem aquela curiosidade, eu falo assim, não, beleza, assim, eu preciso receber a atenção de alguém, em outras palavras, já que meus pais não me dão. Então, a criança, como um processo natural de desenvolvimento, é a curiosidade. Ela veio para experienciar o mundo e crescer e aprender com ele. Né? Ao mesmo tempo, né, tem um jargão antigo, né, a grama do vizinho é mais bonita. Né? Então, assim, eu queria que meu pai e minha mãe fossem como os pais do meu amiguinho, da minha amiguinha. Né? Porque quando encontra com esses pais, eles são legais. À primeira vista. Não, você é um coleguinha, então quando você vai na casa deles, vai ter o chocolate, vai poder levar no Mac, vai poder brincar no... Quando não existe convivência, é tudo uma grande maravilha. Fala, poxa, que legal, aquele pai é legal, porque não é o meu pai, né? Não é a minha mãe, porque a função do pai e da mãe é dizer, olha, isso é certo, isso é errado, né? Ainda é cedo para determinada coisa, né? Aquela coisa antiga, mas todo mundo vai. O pai e a mãe falavam, mas você não é todo mundo. Né? E que assim, já dizia minha mãe. Então, você exigiu respeito, vamos dizer assim, né, dos filhos. Hoje, eu tenho uma sensação assim de que o pai precisa ser bonzinho, os pais, né, precisam ser bonzinhos para serem amados. Parece que os pais têm medo de que os filhos não amem porque ele falou não. Mas isso também não pode ser um resultado, ou a resultante, de uma geração mimimi que a gente vive hoje. Na verdade, tudo é criminalizado. Sim. A gente estava falando agora há pouco da gordofobia, a idadefobia, que eu nem sabia que tinha essa classificação, eu não sabia. Mas já vi muitos casos, realmente. Eu já passei por isso, por esse tipo de problema. Eu tô com essa carinha de 28 aqui, mas eu tenho um pouquinho mais. Mas brincadeiras à parte, eu acho que, assim, a minha opinião é que me parece que tudo hoje é criminalizado. O exemplo que a senhora colocou a respeito do aluno que foi na delegacia porque a professora tomou uma ação lícita, totalmente lícita, em relação a ele, um desvio de conduta, enfim, e tudo hoje é criminalizado e a gente é colocado, o certo está se tornando errado e o errado se tornando certo. Então eu acho que o resultado está sendo isso aí, a gente está está tendo uma geração doente, isso é muito preocupante. Temos crianças que estão se espelhando nisso, e aí se fala muito que as crianças são o futuro da nação. Perfeito, mas me preocupa qual será o futuro, então, da nossa nação. Por conta dessa geração doente e até alguns delinquentes
e estão se formando aí por conta dessa geração mimimi. Não sei se vocês concordam. Sim, tem um texto de um autor chamado Winnicott, Donald Winnicott, que ele fala da privação à delinquência, né? Então, essa degradação, ela começou antes das redes, né? Essa questão de, porque eu tenho culpa, eu estou falhando enquanto mãe, enquanto pai, então eu uso de um mecanismo de compensação e passo a fazer tudo o que a criança quer ou a dar tudo o que a criança quer. Então, nós realmente a manipulação, né, doutora? Nós não estamos ensinando a criança, e isso é fundamental para o desenvolvimento do adolescente, adulto que ele vai ser, a aprender a lidar com a frustração, né? Na minha época, né, quando você terminava um namorico, você ia tomar sorvete que nem doido, ia chorar e ficava lá tomando sorvete e tal. Hoje, o adolescente se mata porque tomou um fora da primeira namorada. Começa cortando então, os braços, tem proteção, e vai. Pois é. Então, quando lá atrás, você, desde pequenininha, a criança pode ter 2 aninhos, 3 aninhos, você começa a falar o não autoritário, né? Mas o não explicando. Então, olha, a criança quer pôr o lápis na tomada. Você vai dizer, não porque eu não quero, porque eu sou... Não, por que não? Porque eu estou mandando? Não, você vai explicar, olha, porque se você colocar o lápis lá, você vai tomar um choque, você pode até morrer. Sim. Então, parece que a própria ciência, eu acho que contribuiu para isso em décadas atrás, né? De que você não pode falar não, ou não pode dar um tapinha na bunda, não estou falando de surra, né? Que vai dar trauma. Sim. Né? O não dá trauma. O não salva. Sim. Né? Porque também ajuda a criança a aprender o limite entre ela e o outro. Então, assim, não pode morder o amiguinho. Por que eu quero? Porque dói, ele é um ser humano. Então, essa formação familiar, ela tem que ajudar a criança a entender que tem limites e que o outro ser humano é importante. Hoje, quando alguém mata o outro porque ficou na frente do carro ou no que demorou para sair com o carro e o cara passou em cima do moço 2 vezes, é porque a vida do outro não vale nada. Sim. Então, eu preciso aprender, né, que eu não sou a rainha ou o rei do pedaço, eu sou apenas mais um ser humano que precisa aprender a viver em sociedade, que essa é a nossa maior tarefa e desafio da socialização, né? É como aprender a lidar com os nossos instintos, os nossos desejos, para que eles possam ser satisfeitos de uma forma socialmente aceita e correta, sem que eu precise manipular alguém, machucar alguém, né? Então, a degradação dos valores começou antes da rede. O que a rede tem feito, ou o que a gente tem assistido na rede, é o escancaramento disso. Sim, é o resultado. Né? Porque antes era só dentro de casa, né? Infelizmente, nós temos famílias com uma dinâmica doente, né? E que vai prejudicar os seus filhos. Né? Então, eu acho que o papel de quem tem o conhecimento, né, de todas as áreas do conhecimento, é a orientação a esses pais, a essas famílias, e o trabalho educativo, terapêutico, pedagógico para as crianças, não é? Porque você ensina de uma forma, como eu disse agora há pouco, vai para a escola é outra. E hoje, e tem uma fase em que a criança precisa estar em grupo, o adolescente é muito assim. Então está na moda hoje. Então, assim, eu tenho que ter o que todo mundo tem, né? Eu tenho que ser o que todo mundo é. Hoje você pega crianças de 10, 12 anos, que está na moda, todo mundo ficar com todo mundo. Sim. Eu tenho clientes que são mães, né, e que estão em sofrimento, porque tem filhos e filhas com 10, 12 anos dizendo que são bissexuais. Com 10, 12 anos, a gente brincava de boneca, né? Os meninos de carrinho, tinha paquerinha um pouquinho mais tarde, mas essa questão, Doutora, uma erotização tão precoce, né? Tá terrível.
Até o fato da TPM, antigamente era mais demorado, hoje é bem mais, né, bem antes, né? Vou entrar numa seara aqui bem chata, que até combinei de o Ju que não ia entrar independente da live, mas acho que aqui é interessante até falar desse tema, tá? Que ontem mesmo estava lá na igreja, a gente falou. A questão, já que você tocou no assunto, a questão você falou de bissexual. Por exemplo, no meu ponto de vista, eu demorei muito mesmo para aprender a falar não para as coisas. Acho que há 2 anos atrás eu realmente consigo falar hoje não direito. Não vou fazer isso, tá? Não é muito chato agora de tanto não que eu falo, mas assim, a questão qual é? Se os pais ensinam o menino a ser menino e a menina a ser menina, não estou julgando, né? Cada um tem um ensinamento, mas meu ponto de vista é, se o pai ensina o menino a ser menino e a menina a ser menina, não vai acontecer o que já estava até sendo criado a cartilha, que o menino podia se vestir de menina e entrar no banheiro feminino fazer xixi. Eu acho isso um absurdo. Então, é um assunto bem complexo, né? E cheio de eu só estou citando, né? Aqui, mas esse é o meu ponto de vista. Sim. Mas a ciência, né? Coloca que são muitas variáveis, né? Para que a gente possa compreender essa questão da sexualidade, que começa desde lá da primeira infância, né? Enquanto as influências acontecem, né? Porque você tem pessoas que vão gostar de um igual na adolescência, na vida adulta, né? E você tem crianças que desde muito jovem, muito pequenininhas, colocam que porque o Papai do Céu não me deu o corpo certo? Porque eu queria ser menina ou porque eu queria ser menino? Então, a ciência ainda não consegue, nem sei se é para chegar nisso, né? Ter uma única explicação. Então, depende de cada caso. Sim, vai de cada caso que não tem, vai de cada família, né? Depende de cada sujeito. Então, na prática do consultório, eu já escutei muito assim: você acha que eu queria sofrer tanto preconceito como eu sofro? Você acha que eu escolhi ser isso? Né? Para algumas pessoas, eles têm a ideia de que você escolhe, é porque você quer, né? Ou é porque você está sendo birrento contra aquilo que você aprendeu dentro de casa. Então, é muito mais complexo do que se imagina, né? Tem questões, infelizmente hoje, para você ser aceito no grupo, você tem que ser igual. Sim. Né? Antigamente, a gente tinha as brincadeiras de grupo. Então, se você for lá e colocar o chicletinho na cadeira, você é do meu grupo. O colega vai sentar, a gente vai dar risada, aí você é do meu grupo. Então, eu vou fazer parte do meu grupinho. Hoje, não é? Não gosto do grupo hétero. Quero o grupo bi. O grupo, hoje se fala em LGBT+, em pansexualidade, né? Pan quer dizer tudo. Então eu posso gostar, amar e ter relações com gente, com animal, com objetos, e aí fica a escolha do que a pessoa quer, né? Então, quando eu falei agora há pouco, né, da libertinagem, não é um sentido moral, né? Que é uma liberdade sem responsabilidade. Eu acho que o grande diferencial que a gente precisa alcançar é ensinar ou proporcionar, a reflexão dentro de casa de que você pode fazer o que você quiser, mas toda atuação vai ter uma responsabilidade. Então, assim, eu quero tomar 5 sorvetes de palito. O pai pode dizer não, ou ele vai fazer sem mostrar. Mas quando ele tiver dor de garganta, precisa ser pontuado, né? Não como culpa, mas assim, olha, o excesso de sorvete ajudou a causar a sua dor de garganta. Então, de uma próxima vez, toma um só. Né? Então, assim, se você, desde pequenininho, ensinava,
você está jogando o brinquedo no chão. Se você quebrar, você vai ficar triste porque não vai mais poder brincar. E não joga porque eu não quero, né? É sentar e conversar com a criança. E se ela jogar, né? Aprender a suportar. Ah, eu quero outro. Quebrou, eu falei que ia quebrar. Eu acho que, como eu disse, a maior dificuldade hoje, e por isso que a gente está nessas gerações, acho que é uma ou duas, de mimimi, né? Porque não aguenta a frustração. Né? Que o pai e a mãe têm que ir na escola para resolver os problemas de relacionamento entre as crianças. Sim. Né? Então você está tirando Isso parte muito também da própria estrutura familiar, né? Da estrutura familiar. A família acaba transferindo a responsabilidade de educar e colocar limites para a escola. E, pelo menos é o que eu vejo. E porque os dois trabalham muito, trabalham demais, realmente precisa trabalhar, mas transferir a responsabilidade de educar e de colocar limites naquela criança, não é, penso que não seja da escola. A escola é um braço auxiliar para poder constituir a formação educacional daquela criança, não de educar e colocar limites. Isso aí parte do pai e da mãe. E não é porque trabalha, né? Eu acho que é um erro, talvez até da sociedade mais machista, né? Dizer que porque as mulheres começaram a trabalhar, né? Que as crianças começaram a ter comportamentos ou a família ter mais dificuldade na educação. Não. Isso é disputa. O que nós estamos entendendo é assim, é a qualidade do tempo que você passa com seus filhos. E não a quantidade. Né? Porque muitas mulheres no passado tinham o desejo do trabalho, eram impedidas, né? Ficavam em casa, frustradas e prejudicavam seus filhos, dizendo, olha, eu não tive uma vida profissional, né, por sua causa. Então agora você vai ter que dar conta disso. Né? Então, a gente outras frustrações dos filhos. Acabou desdobrando frustrações. Foi uma outra geração diferente da que tem agora, com uma outra anomalia. Outro tipo de anomalia que foi desdobrado. Não é porque os pais trabalham, né, ou trabalham muito, ou que isso seria a única causa. Né? Nós estamos falando de qualidade do encontro. Né? Porque se você encontra o seu filho para xingar, para bater, não dá certo. Se você encontra o seu filho para brincar com ele, para orientar, né? Para conversar, para perguntar como foi na escola. Hoje não se pergunta mais. Né? Como foi o seu dia? Mesmo que você tenha 15 minutos no seu dia. Né? Você acaba afastando a criança de você, ao invés de trazê-la para próximo de você. Né? Os espertos e sabem, e não precisa ser psicólogo, né? Vai estudar nas redes, sabe dessa falta que a criança sente. E aí vai dar atenção. Doutora, e que vem de um ponto desse slide aqui, que é a questão, principalmente na parte da criança, que é a primeira idade da criança, que ela ainda está construindo a parte emocional dela, e tem a mensagem subliminar, olha, se você fizer isso, ganha isso, né? Está induzindo, está manipulando a criança, e daí para frente ela só vai piorando, né? Sim. E assim, até como uma boa intenção, né? Nós fazemos isso em casa. Sim. Né? Assim, se você fizer uma coisa, você ganha outra. Então, às vezes a criança nem percebe, não estranha tanto, porque, olha, se você fizer tal coisa, tem um prêmio. Né? Não tem só o fazer pelo fazer. Quando ela vai para a rede, ela encontra a mesma coisa muitas vezes. Né? E é difícil. E muitas vezes, doutora, as crianças, elas gostam de ficar na rede social, isso é o que eu vi, tá? Tanto no trabalho quanto fora do trabalho. Elas estão na rede social, vai conversando, por quê? Porque elas vão ganhando coisas. Elas são acostumadas assim, então se ela ganha alguma coisa, não, beleza, tá me dando, não sei o quê, eu vou continuar falando com ele porque eu vou ganhar mais coisa. Vou ganhar doce, vou ganhar brinquedo, vou ganhar roupa. Né? Vai dando, né? Até a hora que não vai dar mais e vai dar ruim. Então, eu acho que isso tem o início lá em casa, né? Sim. Porque esses pais que de alguma forma têm mais dificuldades e acabam dando tudo que a pessoa quer,
né? Quando é pequeno, imagina, né? A criança cresceu acreditando e vendo concretamente que eles fazem e dão tudo o que ela quer. Imagina quando eles não conseguirem, o que vai acontecer? A gente já vê isso muito hoje. Por isso que você vê. A gente já vê isso muito hoje, quando pais, você vê que os pais entregam o celular para a criança poder ficar quietinha ali, não fazer pirraça, não fazer birra, porque ele não consegue controlar com a voz de comando. Antigamente, os nossos pais, eles só olhavam pra gente, nós já sabíamos o que tinha que fazer. Tá conversando com uma visita, vai sair da sala, vai, né? Enfim, a gente já conhecia no olhar. Hoje a voz de comando não é suficiente e tem que ter a barganha, tem que ter alguma coisa para poder dar em troca, porque já não tem limite. Porque na verdade isso começou lá atrás, muito no início da televisão, né? A televisão foi também colocada nesse lugar, né? Colocava sentadinho em frente à TV para que se pudesse fazer outras coisas e tudo mais. Agora diminuiu o tamanho, né, da telinha, né? Só que outros aprendizados e negativos, infelizmente, fazem com que pessoas criem na telinha coisas perversas e macabras, muitas vezes, e que acabam com a morte dos usuários. Né? Por exemplo, era uma coisa que evoluiu rápido, evoluiu da MTV, não sei se vocês sabem, mas mais uma vez eu vou acabar com os sonhos das crianças. A MTV tinha muita mensagem subliminar, muita. Tá? E hoje evoluiu até com um joguinho, que é Grandfather, a avó, que a avó vai caçar a criança no telefone celular para tentar matar a criança, porque tem que se esconder da avó. Olha que perverso, né? Exatamente. Coitada das avós e coitada dos netos também, né? Porque a avó no nosso universo humano é sempre aquela que vai fazer ou deixar fazer aquilo que a mamãe e o papai não deixaram, né? Então é de acolhimento, é de como era gostoso ir na casa da avó. E aí você pega um jogo desse, que mensagem que você está passando? Ou mesmo um GTA, né? Que é eu acho que o mais antigo nisso, né? Então, assim, quanto mais você matava, mais você ganhava. Ganhava dinheiro para trocar arma, para trocar o carro. Aí não era o carro, era helicóptero, era lancha. Então, é esse ensinamento que, se você fizer o que é do jogo, e nesse caso, infelizmente, né, não tinha nenhum comportamento adequado socialmente, você ganhava o jogo. Então, quanto pior você era enquanto sujeito, enquanto indivíduo, ser humano, mais ganho você tinha. Hoje é o que a gente tem. Em ambas as situações, nós vemos que há uma desconstrução daquilo que, dos valores que precisam ser respeitados, né? No caso da avó ali, que é uma segunda mãezona, é aquela que permite tudo normalmente. E o caso do GTA, que é totalmente inverso daquilo que deveria ser. Quanto mais você mata, mais você tem valor, mais você tem retorno. E a vida não é isso, né? É uma desconstrução total de valores. Quem são os nossos heróis? Né? Hoje, né? Às vezes o nosso herói é aquele que faz coisa errada. Às vezes você está assistindo um filme ou uma novela, você torce pro vilão. Sem perceber, você fala, nossa, eu estou torcendo. Por que eu estou torcendo? Tem um lado, nós também temos o nosso lado vilão, né? Ninguém é santo, ninguém é só bonzinho. A gente tem um lado que tem inveja, tem ciúmes. Né? A questão é, se eu aprendo a lidar com isso desde a minha infância, né, eu vou me ajudando a entender que, olha, eu posso querer ter aquilo que o outro tem, mas para isso eu preciso conquistar o meu, eu não preciso detonar o outro, ir lá e tirar, eu não tenho. Então eu quero isso para mim. Né? Eu vou deixar um negócio bem assim, se o pessoal não entender, mas para vocês entenderem, tem um pessoal que se chama de otaku. O que eles fazem? Eles se espelham no desenho, eles se vestem no desenho e vão em algumas, não só em redes sociais, mas eles vão em grupinhos, em festas, exposições que são dos... Exatamente. Sim. Da mesma forma, eles vão vestidos do joguinho. Eu já vi muita gente vestido com o pessoal lá do GTA San Andreas, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, né? Então, eles trazem no jogo a realidade. Então, se o cara é mau no jogo, eu também vou ser mau. Por quê? Porque o cara é legal no jogo. Eu também vou ser legal.
Então, e aí tem um reforçamento que quando você vai para a mídia, né? O que você vê? Quem aparece na televisão e faz sucesso? O cara que está fazendo seu trabalho legal aparece? O oposto. Uhum. Sempre. Sim, sim. Então, assim, o herói é o trabalhador? Não. O herói é aquele que rouba. Por exemplo, Velozes e Furiosos. É interessante sair na rua tirando racha? Não, Então, não, lá o pessoal que tira racha, todo mundo os heróis. Né? O então, mas protagonista, ele matou uma pessoa aí batendo nele, ele é herói? Sim, sim. Talvez tenha começado lá atrás, tinha um anti-herói que era o Johnny Bravo, né? Johnny Bravo. É. Depois era aquele herói que tinha Eu sou o medo. máximo. Ou que depois assim, começou a ter características humanas, né? Sim. Então hoje, por que a Marvel, né, faz tanto sucesso, né? Por que nós ainda no século XXI, né, a gente procura heróis fora, né? Porque dentro não foi construída uma segurança de que eu posso cuidar de mim, eu posso me salvar, vamos dizer assim, né? A gente precisa do outro. Se o papai e a mamãe não fizeram esse papel, você vai projetar numa outra figura. E, ao mesmo tempo, né, tem um aspecto positivo. Que bom que eu posso imaginar que tem alguém que venha fazer o bem. Tem uma coisa que eu gosto de falar, doutor, é que eu vou perguntar para você, eu falo por experiência própria, mas eu vou perguntar para você, que daí você já pode afirmar também. Às vezes é mais importante, às vezes não, tem que começar primeiro parecendo para depois ser. Você nunca vai ser primeiro para depois parecer. Então, entrando nesse termo que você está falando, o ideal seria eu parecer com meu pai, né? No caso, uma menina, eu parecer com a minha mãe. Mas quando isso não acontece, eu vou parecer ou com alguém no jogo, ou com alguém no cinema, ou com um amiguinho. E daí eu vou acabar sendo depois que nem ele. Então, na construção do eu, né, quando o maior ganho, ou talvez de um peso maior para a criança, é quando ela aprende eu. Então, quando ela é pequenininha, ela vai dizer, sei lá, bebê quer, ou fala o nome, né? O João quer. O João é ele mesmo, mas ele ainda não aprendeu que é ele mesmo, né? Tem autores da psicologia que colocam com mais ou menos 3 aninhos, quando a criança fala eu quero, é o maior ganho. Ela já o principal, se eu. Né? Ela passa a existir para ela como um ser separado do outro. Né? Agora, outra dificuldade é o adulto compreender e ver a criança como uma pessoa. Sim. Parece loucura isso, né? Mas assim, muitos ainda veem a criança hoje como que não entende nada, que não percebe nada. Ah, você é criança, sabe? Ah, ele não está entendendo nada, ele é criança. Né? Nós já atendemos pessoas que, numa situação bem complicada socialmente, mas assim, dormiam todos na mesma cama, papai, mamãe e filhinho. E os pais mantinham relações e falavam que ele não sabia de nada, a gente chamava, ele não acordava. Como pode isso? Né? Então, ainda hoje, esse conceito de criança, né, que o adulto traz, ou pelo menos alguns, ainda bem que isso vem mudando, né, é quase colocar a criança como um objeto que não está lá. Eu que tiro, eu ponho aqui, eu faço ali, né? Como se ela não pudesse ter um poder de fala no sentido eu quero comer, eu quero ir junto, eu quero colo. Né? Ou agora não é hora. Ou você não tem idade ainda para escolher a sua roupa. Né? Ah, eu quero sair com tal roupa. Aí eu passei por uma experiência que uma avó disse, quem você pensa que você é para com 3 aninhos querer escolher a sua roupa? Né? Quem você pensa que você é? Pensa que você é gente para escolher a sua roupa? A criança disse para a avó, eu não sou cachorro. Eu não sou cachorro, não. Então, o que ela está dizendo? Eu sou gente. Exato. Eu sou gente e quero pôr o cintinho cor-de-rosa com um sapatinho cor-de-rosa. Em contrapartida, doutora, eu já peguei um caso de uma criança de 8 anos
que ela queria ser vestida pela mãe ainda, não queria se trocar, não queria amarrar o tênis, né? Que a gente vai querer para um outro cenário também para tocar nesse assunto que é um pouco mais complexo e complicado, né? Mas infelizmente também acontece isso, que a criança ainda quer ser tratada. Por exemplo, a síndrome de Peter Pan, né? Não era bem isso, mas tipo, a síndrome de Peter Pan também já vai ilustrar legal isso. Então, mas essa coisa de você ter uma criança mais velha que ainda busca isso, né? Você pode rastrear que também tem a contrapartida da mãe, né? De não deixar crescer, né? E que talvez o único momento em que ela olhe para a filha é quando vai vestir. Sim. É atenção. O único momento de atenção é esse. Então, como perceber isso para construir outros momentos de atenção que faça com que uma menina de 8, 10 anos possa tomar banho sozinha, ou só ter a fiscalização, sabe? Aquela coisa da mãe lá e olhar se lavou atrás da orelha. Né? Ver se lavou atrás da orelha, tá bom. Né? E não deixar a criança mais dependente possível e com menos autonomia. Eu acho que como a gente está falando, né, da questão do perigo das redes, as crianças, os jovens estão sem autonomia e ficam reféns do comando do outro. O outro diz o que eu tenho que fazer, né? E eu acredito nesse outro. Então, vamos brincar disso? Não, mas esse jogo é arriscado. Então você está com medo, você é isso. Não, não estou. Sem o crivo de que, olha, eu posso brincar de outras coisas, mas brincar de me enforcar, eu corro o risco meu. Eu corro o risco meu. Então, em algum momento, que ainda nós precisamos estudar bastante, né? O que aconteceu aí nessa formação psíquica, né, da criança, ou nessa relação família-criança, que a gente não está ajudando a construir, né, a resiliência, ou que o ser humano precisa aprender a lidar com a frustração. A frustração não é que nunca se vai poder nada. A frustração é saber que, por exemplo, agora eu não posso e vou ter que lidar com isso. Né? Porque a criança pequena, ela não tem noção de tempo, então ela é imediatista. Ela quer o chocolate agora. Ela fala, não, olha, depois que você comer. E ela vai ter que suportar. Mesmo que ela vá dar escândalo, né, se jogar no chão lá no shopping, né, e aí o pai fala, nossa, estão me olhando, todo mundo me olha, aí você vai ter que fazer o que a criança quer porque ela está dando escândalo no shopping. Então você já ensinou a ela que, então, fazendo escândalo eu ganho. Então é o adulto que tem que aprender a cortar isso. Bom, você vai ficar aí? Eu vou continuar andando. A gente combinou de almoçar na lanchonete X. E não dá bola. É uma manipulação, né? A criança já sabe como manipular. Se eu fizer o escândalo, eu vou receber o prêmio que eu preciso. Mas se o pai tiver tranquilidade naquilo que ele está criando o filho dele, dentro da casa, ele não vai se importar se o outro vai dizer, nossa, que pai X, que pai horrível, né? Essa criança. Não, ele fala, olha, podem até, mas por que ela está assim? Olha, ela quer que eu compre um presente, um brinquedo, que eu não tenho dinheiro. Eu já falei para ela. Então, e alguns não vão conseguir. Vão entrar na loja para parar o escândalo e vão comprar no cartão 10, sei lá quantas vezes, e a criança vai aprender. A criança é esperta, é inteligente. É só eu fazer tal coisa que eu consigo tudo. Vai mudando o tipo de escândalo, né? Vai crescendo, não vai mais se jogar no chão. Mas vai, hoje em dia está muito assim, o adolescente, o jovem, né? A puberdade, adolescente, assim, eu vou me matar então. E aí todo mundo está fazendo tudo, porque senão o adolescente se mata. Ele se corta, ele se mata. Não estou dizendo que isso não tenha questões de patologias envolvidas, né? Mas para algumas outras é manipulação. Sim. Doutora, só passando agora para o segundo tempo aqui, seria o item 3. Agora eu vou fazer, não é o bate-bola muito rápido, mas vou fazer algumas perguntas, tá?